Olá meus amigos, minhas amigas, eu sou o Dr. Rafael Jorge Ruman, cirurgião dentista, sou diretor aqui da Clínica Ruman e do Instituto Ciliano Ruman. Nós estamos hoje aqui com a nossa amiga, a Eliane da Silva Magalhães. Ela é contadora aqui das minhas duas empresas e gostaria de estar conversando com ela. Assim, nos bastidores a gente já conversou bastante, eu já tirei um monte de dúvidas que eu também tinha a respeito de empresa, de como emitir nota, como que funcionam os impostos, e agora eu queria passar para vocês uma série de informações que ela foi acrescentando para a gente, para estar ajudando na empresa de vocês, nos consultórios de vocês. São informações que servem para qualquer tipo de empresa, mas mais especificamente para as empresas relacionadas à área da saúde, como dentistas, como médicos, fisioterapeutas, acupunturistas, todos os profissionais que têm alguma relação com a área da saúde, com o ser humano. Oi, Eliane, tudo bem? Tudo. Eu queria conversar com você primeiro a respeito da sua formação. Assim, como que você chegou até aqui? Qual que foi o seu caminho? Me conta. Então, no início eu trabalhava num escritório de contabilidade, sempre trabalhei no escritório de contabilidade. Aí depois, claro, a gente vai se interessando pela área. Aí eu fiz o técnico contábil, gostei. Aí fiz a graduação, estou fazendo minha pós. Que legal, que interessante. E me conta qual que é a sua experiência com as empresas relacionadas à área da saúde. Que eu acho que esse é o seu grande diferencial, né? É você conseguir entender os bastidores contábeis da área da saúde. É que a gente, assim, o ramo contábil, ele é muito amplo, porque a gente tem uma legislação tributária muito grande, com muitas diversificações. E a área da saúde, ela é um ramo à parte, né? Então, assim, é importante que quando você trabalha na área da saúde, você contrate um profissional que realmente saiba dessa área, porque existem várias formas de economia de imposto, várias formas de tributação, que de repente um profissional da área da saúde vai poder te passar com uma posição muito mais clara e mais segura do que um outro profissional de uma área mais genérica, vamos dizer assim. Uma coisa importante que ela estava me contando, que assim, você, pela lei, você não pode alegar que você não conhece, que você desconhece a informação. Se você está fazendo alguma coisa errada, mesmo sem saber, você pode ser punido pela Receita através desse erro. O que ela me passou foi um número que me assustou bastante. Se você estiver enquadrado numa empresa da maneira errada, a sua multa pode ser de 250 vezes o valor, 250% o valor do tributo que você recolheu errado. Então essa é uma coisa extremamente importante, que pode comprometer a saúde financeira da sua empresa se você estiver fazendo alguma coisa errada sem saber. Exatamente. Até porque quando você faz a abertura de uma empresa, por lei você tem um contador responsável pela sua empresa. Você é obrigado, no momento que você emite seu CNPJ, colocar o CRC de um contador responsável. Então, em momento nenhum você pode alegar que você não sabia, porque você teve a abertura, então você teve a orientação de um profissional da área contábil, que inclusive vai responder solidariamente ao que você fizer. Caramba, é extremamente importante e sério essa situação, né? Sim. Explica pra gente, para os nossos espectadores, para os nossos internautas, qual que é a diferença estrutural, de uma vez por toda, do que é uma empresa de lucro simples de uma empresa por lucro presumido. Que eu acho que é uma dúvida geral minha, antes de abrir a minha empresa, e de boa parte da população. É assim, inicialmente o Simples Nacional, ele não foi criado para empresas prestadoras de serviço. Quando o Simples Nacional foi criado, há muito tempo atrás, acredito que foi na década de 90, eu era bem novinha. Nossa, faz tempo já. Faz muito tempo. Pula essa parte. Vamos pular essa parte. Então, como é que era no começo? O Simples Nacional, ele foi criado primeiro para empresas do comércio, tá? O objetivo do governo era o quê? Criar um imposto único, simplificado, com uma carga tributária menor destinado às micro e pequenas empresas. Ou seja, já havia uma lei na Constituição Federal que garantia às micro e pequenas empresas o favorecimento tributário. Mas só depois do Simples Nacional é que realmente isso começou a acontecer, tá? E de 2014 para cá, a maioria das atividades não eram inclusas no Simples Nacional, inicialmente, principalmente a área da saúde, que todo mundo queria, algumas áreas científicas, tá?
o governo acabou cedendo e criando um anexo novo no Simples Nacional para abranger a área da saúde, tá? Certo. Então, hoje você pode ser Simples Nacional ou lucro presumido. O Simples Nacional é esse sistema simplificado, tá? Voltado para micro e pequena empresa. Microempresa é aquela que fatura até 360 mil ano. 360 mil reais por ano. Isso dá quantos mil reais por mês? Dá 2 mil reais por mês? Dá 20 mil. 20 mil reais por mês, aproximadamente. É, aproximadamente. E empresa de pequeno porte é aquela que fatura até 3 milhões e 600. Então, assim, já existe um projeto de lei em andamento que eles querem alterar esses valores, querem dar uma aumentada, o que vai ser bom, tá? Para quem já é do Simples, vai conseguir ter um espaço maior tributário para poder ter um faturamento maior e ainda se beneficiar do sistema simplificado. O lucro presumido, ele é um sistema tributário baseado numa presunção que o fisco te dá de lucratividade, tá? Na questão da área da saúde, equiparação ao hospital, você tem 8% no IR e serviços médicos em geral você tem 32%. Entendi. Então, assim, o governo ele vai imaginar qual que provavelmente será o seu lucro e vai te tributar em cima do lucro que você efetivamente teve. Mas a sua alíquota da sua tributação é fixa no lucro presumido que você teria, é isso? Isso, na verdade, assim, existe uma pesquisa que o governo faz e ele estipulou quando ele fez essa lei, ele, devido à pesquisa de mercado, concluiu que determinados serviços têm uma lucratividade em média de 32%, que é a atividade de saúde em geral. Tá? Então, toda vez que você for calcular o seu imposto, você vai pegar o valor do seu faturamento, aplicar 32%, que é essa base de lucratividade que o governo colocou, e daí desses 32% você vai aplicar os 15% do imposto de renda, ou seja, você vai pagar um imposto em cima dessa base de lucratividade que você teve. E assim, essa parte do imposto de renda, se você ganhar mais, você vai pagar mais imposto de renda pela empresa, igual a pessoa física? Isso, na verdade, assim, no lucro presumido, até 70 mil mês, você vai pagar o valor fixo, tá? Trimestralmente, geralmente cumulativamente, porém o governo permite que você faça o pagamento em cotas, caso ultrapasse R$1.000 por mês. Mas aí tem uns jurinhos, então talvez não compense muito pagar mensalmente, tá? As cotas. Mas geralmente assim, o que acontece com impostos de renda é que acima desses 70 mil mês, você acaba pagando um adicional que o governo dá sobre, né, o faturamento, que é de 10%, ou seja, você aplicou os 32%, desses 32% passou 20 mil, que na média do faturamento bruto dá 70 mil, o que passar, você vai pagar um adicional de 10% de imposto de renda. Bom, vamos na parte prática dos nossos colegas que estão atendendo. Qual que é o principal benefício de você ter um CNPJ e de você ser um autônomo de pessoa física? Em qual dos cenários você vai pagar menos imposto? A ideia daqui é a gente tentar seguir a lei, fazer as coisas como elas devem ser, mas se a lei nos permite pagar menos imposto de maneira legalizada, é isso que a gente tem que procurar, né? Procurar quais são as vantagens que a gente consegue ter mantendo a lei, o que a lei escreve, o que a lei diz. O que vale mais a pena? Autônomo ou pessoa jurídica? Então, hoje com a realidade que a gente tem, os autônomos que existiam, pelo menos o conceito que os médicos, o pessoal da área da saúde tem de autônomo, não é muito correto, tá? Geralmente o autônomo ele pensa que ele emite um serviço, ele faz uma prestação de serviço e que ele não vai ser tributado por isso. Tributariamente falando, o autônomo, todo serviço que ele faz, ele tem que emitir um recibo, que é o RPA, Recibo de Pagamento de Autônomo, e esse recibo tem que ser tributado pelo IR, que vai de 7,5% até 27%, 27,5% na tabela do IR hoje. Então, é importante que o profissional da área da saúde, ele saiba que independente dele emitir recibo ou não, existem leis que, na verdade, o governo lançou, tá? Que os bancos têm que passar a movimentação financeira tanto da pessoa física quanto da pessoa jurídica para que o fisco possa ter essa confrontação da declaração do que efetivamente é declarado na pessoa física e do que realmente ele fatura. Então tem que se tomar cuidado, isso hoje já é uma realidade. Então por isso a importância de muitas empresas estarem exigindo que você seja uma pessoa jurídica, não só porque ser pessoa jurídica é importante para a empresa que está tomando serviço, mas para você enquanto prestador, porque hoje compensa bastante em termos tributários você
pagar como pessoa jurídica. Resumindo, a gente vai pagar menos imposto tendo a sua empresa aberta do que você não pagando. E sem contar que o tamanho da mordida do leão, se você for pego não declarando os seus rendimentos, é dolorido. Você vai te levar o seu carro, vai te levar boa parte dos seus bens nessa brincadeira. É um risco desnecessário para você, profissional da área da saúde, e é um risco desnecessário para a empresa que você está prestando serviço. Porque os dois vão responder solidariamente sobre o erro, sobre o prejuízo, correto? Sim, correto. Tem que se ter cuidado na questão tributária, principalmente porque o fisco ele está criando formas novas de fiscalização, de entrar para verificar esses procedimentos. Quem faz imposto de renda da pessoa física percebe que até o ano retrasado, o profissional da área da saúde, qualquer profissional autônomo, lançava simplesmente um valor mensal de renda e a pessoa que recebia os serviços, no caso o paciente, ia lá e colocava o CPF do profissional e a Receita conseguia fiscalizar o profissional. Hoje já o profissional tem a obrigatoriedade de colocar o CPF do paciente quando ele presta serviço. Junto da sua declaração. Junto com a declaração. Então o que acontece? O fisco verifica lá que você emitiu um determinado recibo para o CPF da pessoa X. A pessoa X pode, de alguma forma, lançar errado um valor a maior. Ela vai ser chamada na malha fina, ela vai ser fiscalizada. Se ela tiver um recibo comprovando que ela está correta, o fisco vai atrás, claro, do doutor que emitiu o recibo e por que ele não declarou aquele valor. Então tem que ficar ciente que o fisco está criando métodos mesmo de fiscalização para ficar em cima. Então é importante se regulamentar, seja profissionalmente, se for autônomo. É um pouco mais complicado, tem que fazer carnê-leão mensal, muitos médicos não sabem disso, tá? Tem que fazer um carnê-leão mensal e ali você pode até pagar IR mensalmente, porque se você deixar para fazer tudo no final do ano e declarar tudo, você pode ter um imposto de renda exorbitante para pagar e o limite de parcelamento máximo é 8 cotas no IR. 8 meses. 8 parcelas na pessoa física, 8 parcelas. Então, se você tem um valor exorbitante para pagar no final do ano, então compensa mais você pagar um carnê-leão. Mas se você for uma PJ, você acaba pagando impostos menores e compensa um pouco mais. Entendi. Mesmo pagando os honorários da contabilidade, os honorários da abertura da empresa, se você for colocar na conta, que nós vamos colocar aqui para você, já vai estar comprovado matematicamente qual que é a principal vantagem de você ter a sua empresa via CNPJ, em comparação você ter aquela mentalidade mais antiga de você ser só um profissional da área da saúde autônomo atendendo sozinho no seu consultório. E tem uma outra vantagem que você estava me contando de você ter a sua empresa, que você pode prestar serviço para outras clínicas, para outros hospitais, outros estabelecimentos. Você pode levar a sua empresa junto com você para uma outra, ele vai te abrir portas para você estar trabalhando fazendo parceria com outros profissionais que sem esse procedimento você não conseguiria. Então assim, olha a quantidade de informações, a quantidade de coisas novas que você pode estar abrindo. A gente está vivendo um momento no Brasil bastante delicado de muitas pessoas perderem emprego, a parte financeira da população está decaindo significativamente. E se você continuar fazendo as mesmas coisas da mesma maneira, você vai acabar tendo os mesmos resultados ou pior, ou resultados inferiores ao que você sempre teve. Esse é o momento da gente pôr a cabeça no lugar, tentar fazer coisas de maneira diferente, seguindo a lei, e para a gente conseguir progredir, tanto pessoalmente como profissionalmente. E aí que a gente vai entrar com acesso com a contabilidade. E vale a pena lembrar que mesmo que você seja profissional autônomo, é importante que você tenha orientação de um contador, porque na formulação do carnê-leão existem despesas dedutíveis, que muitas vezes são lançadas de forma incorreta. E isso também pode ser fiscalizado pelo fisco. Então existe esse caso também. E outra coisa que é interessante lembrar é que, como você falou, que a gente vive num mundo de crise, num tempo complicado, se você consegue, na PJ, pagar um valor menor, você consegue colocar um preço mais competitivo no seu serviço, porque teoricamente o teu imposto está embutido no seu serviço. Então se você consegue reduzir isso, você consegue criar um preço mais competitivo para o seu trabalho. Sim. E ainda como pessoa jurídica, você tem algumas vantagens que como pessoa física você não tem. O governo te dá algumas isenções. Se você faz algum tipo de procedimento cirúrgico dentro do seu estabelecimento, você pode ir atrás de algumas isenções de imposto que só esse grupo de profissionais tem.
Como pessoa física você acaba perdendo, você acaba fazendo a coisa errada, se submetendo a riscos desnecessários e perdendo o benefício fiscal que o governo te dá, simplesmente porque você não quis abrir a sua empresa para regularizar e fazer o trabalho da maneira correta. Olha a quantidade de vantagens que você vai ter. Como dizem, quem paga mal, paga duas vezes. Paga duas vezes, exatamente. Exatamente. Essa questão, principalmente essa questão tributária, muitas vezes o profissional da área da saúde ele tem um certo receio de estar abrindo uma empresa, de estar pagando impostos, mas ele se esquece que isso também dá vantagens, e esse é mais um ponto importante de por que você tem que ter um profissional da área da contabilidade que entenda da área da saúde. Hoje você pode ter um consultório e você pode estar pagando um imposto exorbitante, que de repente você poderia ter uma redução se você contratasse um profissional. Então vale a pena investir nisso, vale a pena você ter um profissional que te ajude a reduzir a sua carga tributária. Ótimo, então. Então, Eliane, eu queria agradecer a sua companhia hoje. Aqui, né? A gente conversou mais de 2 horas antes de começar a gravar. Ela me ensinou um monte de coisas. Eu vou colocando no ar, nos próximos vídeos, nos próximos textos, mais informações a respeito dessa nossa realidade contábil relacionada à área da saúde, tanto na minha empresa, que eu aplico aqui, quanto nas empresas de vocês, em todos os locais desse nosso Brasil. Obrigado, Eliane. Imagina, eu que agradeço. E até o próximo vídeo.